Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando, vão convidando outras pessoas para participarem dessa live. Bem-vindo, Rafael. Beleza. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live tem um tema de fato muito especial e ao mesmo tempo pertinente para o momento do qual estamos vivendo, que é o momento da pandemia da Covid-19. Muitas pessoas, diante desse cenário caótico da pandemia, perderam o equilíbrio de suas contas e até mesmo da sua administração financeira. E por esse motivo, nós iremos hoje tratar em nossa live sobre o tema a educação financeira em tempos de pandemia. E de maneira especial, nós queremos convidar o nosso amigo, também empreendedor, Anderson Feitosa, para nos ajudar nessa reflexão. E assim, tentar encontrar, de maneira mais prática, o equilíbrio na nossa administração, enquanto durar este tempo, que eu posso dizer, tenebroso, marcado por incerteza, que é o período da pandemia. Então, eu vou chamá-lo para que ele possa entrar na live conosco. Lembrando que essa live ficará disponível aqui no Instagram, também ficará disponível no meu canal no YouTube e também no Spotify ainda nesta semana. Então vamos lá. Fazer o convite. Convide outras pessoas para participarem, meu povo. Vamos lá. Alô? Oi, Oi, está me ouvindo bem, meu amigo? diga aí, meu amigo. Tudo bom, Ramon? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite, meu irmão. Obrigado, Ramon. Obrigado, brother. Tô muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre um prazer estar aqui dentro do Instagram ou qualquer outro ambiente na internet, né? Tratando desse tema, que é um tema que eu sou apaixonado, um tema que eu considero de extrema importância e que eu acho ainda muito escasso aqui no Brasil, principalmente entre os jovens, entre o pessoal que está começando a vida. Então, eu que fico muito honrado e muito feliz e alegre de estar aqui conversando com você sobre a educação financeira no ano que foi tão marcante aí para o mundo inteiro, né? Eu ia falar para a nossa sociedade, mas é para o mundo inteiro. Tudo bem. Então, que essa reflexão possa ajudar, creio que a cada um de nós a termos o direcionamento. A minha fala a início, eu ratifico novamente a Uhum. questão que nós estamos vivendo tempos de incerteza, principalmente no que tange a área do comércio, a área de investimentos, né, Sim, econômicos. com Aí, neste certeza. sentido, você poderia fazer as considerações iniciais, fazendo uma análise de conjuntura diante do tempo do Uhum. qual estamos vivendo e como podemos encontrar um direcionamento diante desse cenário. Perfeito, maravilha. Só antes de eu começar, tu tá conseguindo me escutar, me ver bem? Só para eu ter esse feedback. Perfeito, perfeito. Pronto, maravilha, que bom.
Bom, então vamos lá, pessoal. Então, boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Anderson Feitosa, eu tenho 23 anos. Hoje eu sou estudante de medicina, já estou no internato, próximo do término do curso, e também sou empreendedor. Hoje, essa parte do empreendedorismo é mais um hobby para mim, né? Eu faço aqui pela internet, de forma digital, mas gosto muito, né? Tenho muito esse perfil empreendedor, então eu trato isso como um grande aprendizado para a minha vida também. E aí, hoje eu estou fazendo conteúdo aqui sobre essa parte de finanças e investimentos, né? Educação financeira, que eu considero muito importante, que é uma área que eu gosto muito de estudar sobre, de ler sobre também. E o Ramon me trouxe aqui para a gente trazer todas essas reflexões sobre a conjuntura atual e como a educação financeira pode ajudar nisso tudo. E eu gosto de começar falando o seguinte, Ramon, essa conversa sobre a educação financeira, muitas pessoas não enxergam isso logo no primeiro momento, mas ela é uma conversa muito mais sobre o comportamento humano, sobre as nossas formas de lidar com as emoções, com o autocontrole. Então, é uma conversa que envolve muito a parte psicológica, que envolve muitas vezes até a parte espiritual. E pouca gente associa essas coisas, mas eu identifico muito uma correlação entre a educação financeira e essa parte da saúde mental, da saúde espiritual das pessoas. Eu, como católico e como estudante de medicina e como educador financeiro, né, eu consigo correlacionar essas coisas de uma forma muito clara na minha visão. Então, tratando primeiro do ano de 2020, que foi um ano marcado por essa pandemia aí de proporções globais, né? Com uma velocidade e com, eu diria assim, um terror que a gente já nunca tinha visto antes, talvez porque a nossa mídia está muito mais globalizada, está muito mais acessível hoje em dia, então tudo ficou muito mais rápido e isso assustou mais as pessoas, né? Primeiro, falando desse contexto, o ser humano ele busca constantemente a estabilidade. Isso é uma natureza nossa. Então, o nosso cérebro ele foi programado para buscar aquilo que é estável, aquilo que é seguro. Nós estamos constantemente buscando a segurança nos nossos ambientes, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Só que aí o grande desafio do empreendedor, o grande desafio do investidor é exatamente lutar contra esse instinto constante de buscar a estabilidade. Por um motivo muito simples. A estabilidade, de fato, ela não existe. A estabilidade ela é uma utopia. Ela é uma coisa que o ser humano está sonhando o tempo todo, mas ela não existe. A gente acredita em alguns momentos que estamos protegidos pela estabilidade. Então a gente acha que o nosso salário vai ser eterno, que o nosso concurso vai ser eterno, que a nossa situação financeira e econômica será eterna, né? Que a gente vai ter tudo para sempre. A gente tende a acreditar nisso, porque é uma forma da gente se acalmar, da nossa mente ficar bem, né, com ela mesma. Mas é uma utopia, porque a qualquer momento as coisas mudam. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, o comportamento humano é dinâmico, a nossa mente é dinâmica. E as nossas finanças também, o nosso dinheiro também. A economia global, a economia do nosso país, a economia da nossa casa também é dinâmica. Então eu acho que num primeiro momento, Ramon, a gente precisa começar falando da necessidade de saber lidar com mudanças. Da necessidade de saber viver dentro de um mundo, de uma vida que está o tempo todo mudando. E a educação financeira ela faz parte disso. Não só em um ano de pandemia, não só em um ano como 2020, mas também nesses anos mais marcantes, né? Eu acho que o momento realmente é muito pertinente para a gente trazer essa reflexão. Acho que eu fui claro. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Com certeza. Muito perfeito, muito bom. Como é que você avalia este momento do qual estamos vivendo? Certo. Bom, vamos falar um pouco mais agora, praticamente, da parte econômica, da parte financeira. 2020 foi um ano que trouxe uma agitação econômica muito grande, né? Muito em parte por conta do Covid, né? Da Covid, na verdade, que é a doença. Então, quando essa doença começou a se espalhar a nível global, né? Isso aí nos mercados financeiros a gente sempre espera um movimento de cautela de grande parte dos investidores, dos grandes grupos econômicos. Eles preferem tirar o dinheiro do mercado e esperar que as coisas se esclareçam, porque
tem até um investidor famoso que fala assim, sabe, Ramon? Os investidores não têm medo da notícia ruim. Eles têm medo da incerteza. Então, quando você sabe o que vai acontecer, mesmo sendo uma coisa ruim, você tem muito mais coragem de lidar com aquela notícia, de tomar uma decisão, do que no momento de incerteza. A incerteza é o que causa mais pânico para os mercados. Então, 2020 foi um ano marcado pela incerteza, como você falou muito bem no início da live. E essa incerteza trouxe uma queda muito brusca das bolsas de valores, né, dos mercados financeiros de uma forma geral. Em nível de economia mesmo, dos países, graças a Deus, o nosso mundo estava vivendo um momento em que muitos países, principalmente os de primeiro mundo, estavam com muito dinheiro em caixa. Ou seja, a gente está passando aí nos últimos anos por um momento de crescimento econômico a nível global. Então, a maioria dos países estava conseguindo ganhar, juntar dinheiro. Isso ajudou muito a conduta dos governos no ano de 2020. Porque você pode ver muito bem aí, o Brasil, apesar de não ser um país de primeiro mundo, conseguiu dar um auxílio emergencial durante muitos meses para a sua população. Os Estados Unidos fez a mesma coisa, países da Europa fizeram a mesma coisa, né? Então, muitos países conseguiram ajudar a sua população por estarem vivendo um bom momento econômico. Agora, claro, de um certo modo, sempre essa agitação econômica vai trazer prejuízo, principalmente para os países mais pobres. Então, em momentos de incerteza, prioriza-se quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro vai levar vantagem de uma forma ou de outra. É nesse ponto aí que, assim, economia não é a minha área, então eu não tenho como me aprofundar tanto assim em economia, mas do ponto de vista de finanças pessoais, o que a gente pode tirar como reflexão é o seguinte: é necessário que nós estejamos preparados para momentos como esse, né? Tem um grande educador financeiro aqui no Brasil, Gustavo Cerbasi, que ele costuma dizer o seguinte: o imprevisto é sempre previsto. Ou seja, você nunca sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você sabe que a qualquer momento pode vir uma situação difícil, um contexto difícil, como veio o ano de 2020. Então, como a gente não tem como prever o futuro, como a gente não está aqui brincando de especular com o mercado, o que a gente pode fazer realmente para viver uma vida mais próxima da estabilidade, uma vida mais tranquila financeiramente, que tem menos momentos de oscilação, de negatividade nas nossas contas, né, no nosso dinheiro, é se preparar, é ter realmente uma educação financeira, é ter as finanças ajustadas, é saber viver com autocontrole, é buscar um orçamento doméstico que seja inteligente, aplicar isso no nosso dia a dia para poder estar preparado para os momentos como o momento de 2020. Sim, sim. Isso de fato, como eu tinha falado, é muito incerto e devemos buscar os meios, né? Aí a educação financeira é uma grande proposta nos dias de hoje. Com toda certeza. Aí eu pergunto a você, como negociar as despesas mensais e cancelar o que não é necessário, né, nos dias de hoje? Isso. Bom, vamos lá. A nossa sociedade, historicamente, agora falando um pouco mais de Brasil, né, tratando um pouco mais do recorte brasileiro, ela é marcada pela falta de educação financeira. Então, a nossa população ela está muito acostumada a tomar decisões financeiras, de compra, de venda, enfim, tudo que envolve a vida financeira de forma emocional, de forma impulsiva, sem se preparar muito para aquilo, sem tomar decisões racionais. Então, historicamente o Brasil é assim. E a gente tem que lembrar também um pouquinho da história da economia do nosso país e lembrar que o Brasil, ele não é um país economicamente estável. A gente passou por muita coisa difícil para a população. A gente passou por períodos de hiperinflação, congelamento de preço, congelamento de dinheiro na poupança, né? Quem viveu aí já na fase adulta, a década de 80, sabe muito bem do que eu estou falando. A questão lá do overnight, a gente mudou a nossa moeda mais de 10 vezes, a gente teve muita instabilidade econômica ao longo da nossa história. Então o brasileiro ele foi acostumado a isso. Ele foi acostumado à falta de previsibilidade. Quando você tem falta de previsibilidade, fica difícil você planejar a sua vida financeira. Então as gerações passadas elas estão muito acostumadas a isso, a tomar a decisão
em cada momento, de forma mais impulsiva. Hoje em dia a coisa mudou muito. Hoje em dia o nosso país ele tem uma economia muito mais estável, ele tem uma moeda muito forte. Nós somos a 8ª economia do mundo, né? A gente vive uma inflação extremamente controlada. Então o Brasil ele já vive há muitos anos, né, um cenário, um contexto de país de primeiro mundo, economicamente falando. Economicamente falando. A nossa população ela está precisando, então, se readequar, se reeducar para viver um contexto de maior previsibilidade. Hoje em dia, os jovens já estão começando a vida profissional com essa característica de olhar para frente, de olhar para o futuro, de planejar a sua previdência, de planejar a sua vida financeira. Por quê? Porque isso agora é possível. Então, acho que o primeiro ponto é a gente tratar desse contexto histórico. E aí, a gente vem para os dias de hoje e vê que a nossa previdência social ela está entrando em colapso. Também por um motivo óbvio, por um motivo lógico, que é o que? A nossa população está envelhecendo, o nosso Estado tende a diminuir ao longo do tempo, as pessoas estão preferindo a iniciativa privada, então é uma conta matemática. A gente sabe que no futuro o governo não vai ter como sustentar todos os idosos no mesmo padrão que ele sustenta hoje. A Previdência Social ela é um esquema que vai entrar em colapso cedo ou tarde. A gente passou recentemente por uma reforma da Previdência, mas essa reforma não vai segurar por muito tempo. A gente sabe que daqui a um tempo a gente vai precisar de novas reformas. Então está na hora da população começar a acordar e cada pessoa ter a consciência de planejar o seu futuro em relação a dinheiro, em relação à Previdência. E aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta agora, como é que a gente faz para ajustar isso dentro de casa? E aí, eu gosto até de falar de uma coisa, Ramon, que contraria um pouco o meu trabalho aqui como educador financeiro. Porque a maioria dos educadores financeiros vai trazer para as pessoas uma lista com uma série de regras, uma receita muito detalhada do que é que você tem que fazer com o seu dinheiro. Olha, você não pode gastar com isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E, na verdade, a educação financeira é muito mais simples do que se prega por aí. Tá? Eu não sou formado em finanças, essa não é a minha área profissional de especialidade, mas pela experiência que eu já adquiri, pelas pessoas que eu já sigo há muito tempo dentro dessa área, né, eu conheço pessoas que têm aí um sucesso financeiro muito grande e que falam o seguinte, olha, você não precisa morrer de aprender sobre a educação financeira, você não precisa sair lendo livros sobre finanças pessoais, você não precisa ficar fazendo tabela, você não precisa ficar fazendo tanta conta, basta que você trabalhe com o seu autocontrole. Por isso que eu volto naquele ponto. É muito mais uma questão humana do que uma questão financeira. É muito mais um trabalho psicológico, um trabalho mental, do que um trabalho matemático, de fato. Se você é uma pessoa que começa a sua vida já desde cedo, ou desde agora, digamos assim, controlando os seus gastos, tendo organização com as suas receitas e com as suas despesas, né, e buscando um objetivo financeiro, esses 3 pontos que eu falei, são mais do que suficientes para que você esteja preparado para momentos difíceis e para que você consiga ascender financeiramente ao longo do tempo. O que é ascender financeiramente, Anderson? É você sair daqui e chegar até aqui em um determinado tempo da sua vida. Porque, Ramon, quando a gente fala de educação financeira, a gente não fala que todo mundo vai ficar rico. A gente fala que todo mundo pode chegar num ponto melhor do que está agora. Isso aí é possível para qualquer pessoa, desde que ela tenha organização financeira, ou seja, controle das receitas e das despesas, e que ela trace um planejamento para chegar até um objetivo financeiro. Esse objetivo pode ser um objetivo de renda ou um objetivo de patrimônio. Por exemplo, o objetivo da minha vida pode ser fazer R$1 milhão, chegar a 1 milhão de patrimônio, e daí eu ter uma vida tranquila com isso. Ou pode ser mais focado na minha renda. Não, ó, meu objetivo é formar uma renda passiva de R$5 mil por mês, de R$10 mil por mês. E a partir daí também viver tranquilo com isso. Só que aí, para você chegar a esse objetivo, existe sim uma escada, um passo a passo de pequenos degraus que nós vamos subindo, né? Objetivos que nós vamos cumprindo até organizar toda essa nossa vida financeira. Então a gente tem que juntar dinheiro para momentos de emergência, a gente tem que juntar dinheiro para cumprir nossos objetivos a médio prazo, ou seja, objetivos com estudo, objetivos com trabalho,
objetivos familiares, de lazer, de viagem, de moradia, né? Você construir uma casa nova, comprar um apartamento novo, você trocar o seu carro, você fazer uma viagem com a sua família, tudo isso tem que estar planejado. As pessoas têm que começar a olhar para o dinheiro como uma ferramenta para ela ter acesso a todas essas áreas da nossa vida, que são áreas importantes para qualquer pessoa, para qualquer família, né? Para todas as vocações, digamos assim, né? Então, acho que eu estou falando muito, mas eu estou tratando aqui de pontos importantes Com do que é certeza. você ter um controle do seu orçamento mensal, né? Você ter um controle da sua vida financeira. E aí, Ramon, qual é o grande objetivo de tudo isso? Não é você se tornar rico, não é você, de repente, parar de trabalhar, se aposentar aos 35 anos de idade, como algumas pessoas sonham por aí, nada disso. Uhum. O grande objetivo de tudo isso são dois, eu diria. O primeiro e o mais importante é a liberdade. É você não ser escravo do seu próprio trabalho, é você não ser escravo das suas próprias contas, né? É você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, em vez de você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. Então, essa liberdade é um ponto, um conceito que a gente trabalha muito dentro da educação financeira. Muito antes de riqueza, de luxo, de conforto, é a liberdade. É um pai de família que tem liberdade de trabalhar menos tempo para ter mais tempo para a educação dos seus filhos, para estar mais presente dentro de casa. É uma mãe que tem mais tempo dentro de casa para acompanhar o crescimento dos filhos, se assim ela deseja, né? É um profissional qualquer, um jovem qualquer, que não tem que ficar trabalhando 12, 16 horas por dia para poder pagar suas contas, porque ele tem a consciência financeira necessária para ter mais qualidade de vida, mais saúde. É o idoso que chega na terceira idade com um patrimônio que garante uma qualidade de vida para ele, que garante dinheiro para cuidar da saúde dele, que a saúde é cara na terceira idade. Tudo isso é o ponto da liberdade, né? É o ponto da liberdade. E o segundo ponto é o ponto da realização pessoal. Nós, como católicos, Ramon, a gente prega muito a pobreza. Dentro da igreja, a gente escuta muito falar da pobreza. E as pessoas, às vezes, interpretam muito, muito mal o que é a pobreza para o cristão, para o católico. Quando a gente fala de pobreza espiritual, de viver a pobreza de Cristo, a gente fala de uma pobreza relacionada ao apego material. Então, a gente está pregando ali o desapego, o desprendimento das coisas materiais, do mundo. Mas não significa que nós não devemos ter uma vida material equilibrada, né, bens materiais confortáveis, para que a gente tenha uma realização pessoal, para que a gente cuide da nossa saúde, da nossa alegria, da nossa felicidade, que também faz parte da nossa vida aqui na Terra. Então, essa é a minha visão como educador financeiro, como cristão, como estudante de medicina, correlacionando todas essas coisas importantes, que o dinheiro faz parte de tudo isso. O dinheiro é uma ferramenta que se correlaciona com tudo isso que eu estou falando. Perfeito? Muito bem, boa colocação. A gente percebe muito, né, Anderson, que a pessoa concilia muito a questão de focar em uma determinada área econômica ou até mesmo em empreender algo, comércio, e logo no gerar lucro, né? Uhum. E automaticamente no gerar lucro. É totalmente o inverso, né? Às vezes a pessoa não traça o objetivo coeso Isso. do seu projeto, e aí às vezes foca mais no ganhar lucro. E aí acontece o desespero, que eu digo assim. A Muito bem pessoa fica colocado. naquela ansiedade de logo crescer, de logo se tornar uma grande potência econômica. E Sim, aí acontece muitas das vezes a pessoa cai no desespero, na desmotivação, e aí cai no pessimismo. E exatamente. aí logo a pessoa ela se desmotiva e diz logo, rapaz, o meu negócio não vai dar certo. Por hoje, basta. Vou desistir disso. É exatamente assim. Principalmente as pessoas autônomas, que têm o seu negócio e aí querem crescer da noite para o dia. E aí, às vezes, a gente percebe que tudo é gradual. Você vai Perfeito. vai se formar em medicina.
Pode observar que você vai montar o seu consultório um dia, consultório na médica, alguma determinada área, Uhum. mas para você fidelizar paciente, se for agir como um médico autônomo ainda, Isso. senão, a não ser se for concursado pelo Estado ou algum órgão federal. Mas você vai ter o tempo para fidelizar seus clientes, para fidelizar seus pacientes. Tudo é Exatamente. algo gradual. E às vezes a gente observa isso, que a pessoa é marcada pelo pragmatismo. E ainda mais pelo ativismo, que é a vida frenética e muitas das vezes isso interfere no profissional. E aí, Isso. por isso que muitas das pessoas vivem uma vida sem esperança e o insucesso, com certeza, vem na sua vida profissional, na sua vida econômica. Perfeito. E isso eu queria ressaltar. Aí, É, quando você... deixa eu comentar aqui esse ponto que tu tocou, Ramon, porque tu falou verdades absolutas nessa tua fala agora, né? E a gente trata muito dentro da educação financeira desse conceito de longo prazo. Quem acompanha meu trabalho aqui na internet vai ver o quanto eu sou radical ao pregar o longo prazo. Ou seja, eu insisto para as pessoas diariamente de que dentro dos investimentos, como em qualquer outra área da nossa vida, as boas coisas, as boas conquistas, aquilo que é dura, aquilo que é eterno, só vem no longo prazo. Né? O maior investidor do mundo, ele fala isso. Tudo que vem rápido, acaba indo rápido demais também. E, Ramon, a gente consegue constatar isso na prática com muitos exemplos. Você quer um exemplo melhor do que uma pessoa? Ó, vamos falar, a gente está falando de dinheiro, né? Vamos falar Uhum. do exemplo mais rápido, digamos assim, do exemplo de maior euforia que existe dentro do processo de ganhar dinheiro, que é aquele cara que ganha uma herança muito grande ou ele ganha na loteria. Vamos supor assim, mais de 90% das pessoas que ganham heranças, recebem heranças, né, ou ganham prêmios de loteria, elas perdem o patrimônio quase que inteiramente em menos de 5 anos. Né? Por quê? Porque aquela pessoa ela não teve o processo que nós fazemos aqui enquanto educadores financeiros de se preparar para construir um patrimônio. É isso que a gente prepara as pessoas aqui. Não, ela simplesmente recebeu uma grande quantidade de dinheiro sem estar preparada para lidar com aquilo. Então ela vai botar tudo a perder, porque o ser humano tem essa natureza. São raros os casos que conseguem perpetuar isso. Né? E dentro das finanças é assim, dentro do mundo empresarial a mesma coisa. Você falou dos autônomos, dos pequenos empresários, dos médios empresários, que tem muita pressa para gerar lucro nos seus negócios e viver desses lucros muito rapidamente. Todo negócio do ponto de vista de empreendedorismo, falando assim, ele vai ter uma escada a cumprir, né? Ele vai ter um processo. Então ele vai ter a fase inicial, ele vai ter a fase de crescimento agudo, depois ele vai estabilizar esse crescimento, ele vai se tornar um negócio perene ao longo do tempo. Nem todos conseguem chegar lá. Mas toda empresa que teve sucesso passou por todos esses passos. E aí as pessoas não têm tempo, não têm paciência para esperar o tempo deixar isso tudo acontecer. Né? Tratando de 2020, não foram poucos os negócios que quebraram. Eu lembro que no Verdade. começo da pandemia, né, e isso é uma situação muito triste, porque a gente vê muitas famílias que dependiam de pequenos negócios, que dependiam de médios negócios, que estão aí passando sufoco até hoje, porque quebraram em 2020. Na minha cidade mesmo, que é Fortaleza, uma cidade grande, a gente passa por muitas ruas e negócios conhecidos que a gente frequentava com uma certa, né, frequência, a gente via que estava fechando. Aqui em João Pessoa, onde eu estou agora morando, a mesma coisa. Acredito que aí em São Luís você tenha se deparado com essa situação Com também. certeza. Então, eu lembro que lá em março, começo da pandemia, saiu um estudo dizendo que o tempo médio de caixa, ou seja, de dinheiro guardado que os empreendedores têm no Brasil, os empreendedores pequenos, era de apenas 27 dias. Só para a título de comparação, na Europa, os empreendedores têm mais de 6 meses em caixa, em média. Ou seja, o brasileiro ele não está preparado para lidar com o imprevisto.
Os nossos empreendedores, eles não estão preparados para lidar com uma pandemia, né? As nossas empresas, elas nem sequer tinham parado para pensar na importância de desenvolver o lado digital em tempos tão modernos como o século XXI. Então, assim, eu não estou culpando os empresários. Muita parte disso, às vezes, é culpa dos políticos, é culpa do ambiente. Então, é multifatorial, não é uma culpa só do empresário. Mas os empresários de maior sucesso, aqueles que vão mais longe, são os que têm mais visão. São aqueles que estão preparados para momentos como esse. São aqueles que olham para o seu negócio como uma construção a longo prazo. E não simplesmente uma forma de estar ganhando dinheiro e gastando tudo. Principalmente quando esse negócio começa muito bem. Eu vi muitos empresários que colocaram uma ideia nova, essa ideia bombou, eles conseguiram ganhar muito dinheiro com isso, mas rapidamente veio a passar. Aquela empresa que vive aquela moda, né? Aquele momento de moda, que a gente chama. Ela vem rápido, ela passa rápido também. Isso é falta de gestão. É falta de educação financeira voltada para o ramo empresarial também, né? Tem muitos aspectos envolvidos nisso aí, mas tudo passa pela visão de longo prazo, pelo olhar do negócio como um negócio de fato. Ou seja, eu conheço investidores, Ramon, que são milionários, multimilionários, digamos assim, têm um patrimônio muito grande e têm um custo de vida muito baixo. E as pessoas às vezes não entendem isso, porque elas acreditam que uma pessoa ela tem muito patrimônio, ela necessariamente tem que viver uma vida de ostentação, uma vida fútil. E não é assim. As pessoas mais inteligentes, elas usam esse patrimônio a serviço do próximo, a serviço da sociedade, construindo grandes impérios, grandes empresas que se perpetuarão na história servindo, trazendo um serviço ou um produto que agregue valor ao mundo. Então a gente conhece empresas aí que existem há mais de 200 anos. O Banco do Brasil é um exemplo. O Banco do Brasil foi criado por homens que naquela época representavam o governo, né? Na época do Império ainda, mas que eles tinham uma visão de construir um banco para a eternidade e vem se concretizando até hoje. A Coca-Cola seria um exemplo disso, uma empresa que surgiu há muitas décadas atrás e que se aquele empresário tivesse somente a visão de ficar rico e pronto, a Coca-Cola já tinha se acabado há muito tempo. Né? Mas não, eu estou dando exemplos, né? Eu estou dando exemplos, mas são empresas, são negócios que visam agregar valor ao mundo. E não necessariamente você precisa ter uma vida fútil, uma vida de ostentação. Não, você tem o seu patrimônio para colocar ele a serviço do mundo. É claro que isso vai lhe trazer uma consequência financeira muito confortável também, se você tiver sucesso. Né? Mas o verdadeiro sentido do dinheiro é usá-lo como uma ferramenta. É servir ao mundo, servir à sociedade, servir ao próximo. É para isso que o dinheiro existe. Né? Para tornar o nosso mundo melhor. E a gente pode ver que está tornando, viu, Ramon? Só para fechar esse meu raciocínio, existe um estudo que foi postado, inclusive, esses dias pelo Henrique Breda, que é um grande gestor e investidor aqui do Brasil também, mostrando o quanto o capitalismo diminuiu, ao longo do tempo, a miséria no mundo. E é o oposto do que a gente vê nas escolas. Os professores de história estão contando mentiras aí aos nossos alunos, inventando histórias sobre o capitalismo, mas, na verdade, o que o capitalismo fez foi que ele diminuiu a miséria no mundo de uma forma muito rápida. Dos anos 80 para cá, os últimos 40 anos, a nossa sociedade construiu mais riqueza do que da época de Cristo na Terra até 40 anos atrás. Ou seja, a gente construiu mais riqueza nos últimos 40 anos do que dos 1960 anos e 80 anos que a gente viveu até lá. E aí, a partir de então, dos anos 80, o número de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, de miséria, vem diminuindo numa velocidade cada vez maior no nosso planeta. E isso é graças ao sucesso do capitalismo, de produzir mais riqueza, de produzir mais valor, de melhorar a vida das pessoas. Você pode constatar isso de uma forma muito prática na sua vida, pensando o seguinte: imagina um pobre há 200 anos atrás. O pobre há 200 anos atrás, ele mal tinha o que comer, ele não tinha onde dormir, entendeu? Agora, hoje em dia, o pobre tem smartphone, o pobre viaja de avião, o pobre tem uma comida muito mais barata. Né? Não que a pobreza ainda não seja um problema, tem muitos problemas, mas tem toda essa questão. Então, vários raciocínios aí também para a gente refletir. É verdade.
É interessante também, Anderson, que as pessoas dizem assim, rapaz, o tempo de outrora era melhor. Às Sim. vezes há esse anacronismo, né? Uhum. E esse é a grande problemática dos nossos tempos, de fazer o inverso, de comparar tempos de 20, de 50 anos atrás com tempos de hoje. Isso é Sim. um anacronismo. Sim. Com certeza o tempo de hoje é melhor do que o tempo de outrora. A gente Perfeito. percebe isso no avanço tecnológico, no avanço científico. Olha as estradas, né? A Sim. questão da aviação, A medicina. até a medicina, em relação também à questão da medicação. Uhum. Eu estava vendo um estudo, né? Em relação também a esses medicamentos que se usam na área da psiquiatria, os Perfeito. calmantes, como hoje Evoluiu o efeito, muito. o efeito colateral são mínimos. Isso. Então, às vezes a gente faz esse anacronismo. É preciso perceber, analisar a história e a sua conjuntura e perceber também dentro dela os seus benefícios e os seus malefícios. Às vezes a gente rotula tudo somente como um aspecto maléfico, Uhum. principalmente no que tange como progresso e como revolução tecnológica. Olha o Exatamente. benefício que hoje estamos tendo a possibilidade de promover uma live. Você que está em João João Pessoas, Pessoa. eu estou em São Luís. Isso. Olha o benefício, né? Além fronteira, de fato. É verdade. Muito favorável. Então é É verdade. preciso olhar a história e perceber os seus benefícios. Às vezes acontece que a gente é movido por ideologias. E as ideologias, às vezes, ajudam a rotular a história para um lado totalmente inverso do que é o real, do que de fato condiz com a coisa em si. Isso. Perfeito. E você vê que tudo isso passa de uma forma ou de outra, né, eu diria até bem diretamente, pelo dinheiro. Porque Uhum. tudo que foi criado de bom, né, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, dos últimos séculos, foi devido a uma maior circulação, a maior criação de riqueza, de dinheiro, de fato, né? Nosso mundo, as pesquisas são financiadas pelo dinheiro, as empresas são criadas pelo dinheiro. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, essa live aqui na internet, para quantas pessoas quiserem assistir, de uma forma gratuita, de uma forma acessível, isso aqui foi graças a um bilionário que teve a ideia de comprar essa rede social aqui, que é o Instagram, e aperfeiçoar ela com o seu dinheiro, né? Então, é disso que eu estou falando quando eu falo de você usar o seu patrimônio a favor do mundo. Não só para você, né? Não só para você. O dono aqui do Instagram, do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, vocês já devem ter escutado falar dele, Uhum. ele Certeza. não é lá esses exemplos todos de vida moral, mas a gente não está aqui para falar disso, mas ele utiliza o patrimônio dele para agregar valor ao mundo. Isso é indiscutível, né? E se todo mundo pensasse no dinheiro dessa forma, acho que a gente teria um mundo muito melhor do que a gente tem hoje. Mas está melhorando. A gente está Uhum. sempre em constante progresso, graças a Deus. Certo, certo. É, então agora uma questão de fato que a gente deve perceber, né? Como economizar nesse tempo de pandemia, né? Sim, Eu creio sim, que uma palavra deve ressoar em nossos lábios nessa noite, também para os demais que irão nos assistir ou ouvir no podcast, sim. é a palavra equilíbrio, né? Perfeito. O equilíbrio é tudo em nossa vida. Aquilo que Aristóteles chama da justa medida. É você Exatamente. colocar a balança no mesmo peso. Perfeito. E aí isso é capaz também de nortear a minha vida enquanto aspecto econômico, a minha vida também no aspecto também que eu posso dizer psicológico, emocional, afetivo.
Então, Exatamente. então você possa ressaltar um pouco para cada um de nós acerca desta economia equilibrada. Perfeito. Esse ponto, mais uma vez eu insisto, né, dessa questão psicológica, dessa questão psiquiátrica. Você citou Aristóteles, né? Eu gosto muito de Aristóteles, né? Cara, muito gente boa que eu conheci. Mas é o seguinte, existe um desenvolvimento da filosofia que passa pela lógica, que a gente chama de lógica aristotélica, que foi Aristóteles que desenvolveu a lógica filosófica como nós conhecemos hoje em dia. E alguns psiquiatras hoje em dia, Ramon, utilizam da lógica aristotélica nas suas terapias a nível psicológico, né? Porque existe a psicologia que faz parte da psiquiatria, né? Então, essa lógica aristotélica, por que eu estou tocando nesse ponto tão filosófico assim, para a galera entender, né? Uhum. Ela é a parte da filosofia que é desenvolvida na nossa educação que nos faz ser capazes de tomar decisões racionais. Sem a lógica aristotélica, nós nos afastamos cada vez mais de decisões racionais. E nós passamos a agir com o instinto animal. Boa. Né? Então, assim, quanto mais a gente se afasta da educação pautada na lógica aristotélica, né, que é, de fato, o que abriu as portas da filosofia para todo o desenvolvimento da inteligência civilizacional da sociedade, né, mais a gente se aproxima do comportamento animal. E qual é o comportamento animal? É agir pelo instinto, agir pelo impulso, agir pela emoção. Então, a pessoa ela tem que começar a buscar esse desenvolvimento da inteligência emocional, né, da inteligência racional, de tomar decisões equilibradas, como você falou, essa palavra equilíbrio tem tudo a ver com essa história, para conseguir ter sucesso nas suas escolhas. Porque se você começa a tomar decisões puramente impulsivas, instintivas, você vai ter o mesmo resultado que um animal tem. Qual é esse resultado? Você vai sobreviver, pura e simplesmente. Né? O ser humano ele está na Terra muito mais do que simplesmente para sobreviver. A gente quer ter uma vida próspera. A gente quer ter um resultado muito bom. A gente quer agregar valor. Para isso, a gente tem que fugir dos nossos instintos, do nosso impulso e começar a pensar, começar a raciocinar. Isso também é um problema da nossa sociedade hoje em dia, viu, Ramon? A nossa geração, quanto mais jovem a gente pega aí, mais está se perdendo a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensamento, né, de filosofia, de fato. E isso aí atrapalha muito as decisões na vida adulta. E agora contextualizando para o ponto de vista da economia. Economia, Ramon, é simplesmente autocontrole. Autocontrole. Porque o que acontece? Existe um livro, eu tô até com ele... Não, tá ali fora, desculpa. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro eu já li aqui, já mostrei muito pro pessoal que me segue. E ele traz ensinamentos... Depois você manda foto, viu? Mando, claro. Claro, eu vivo falando desse livro aqui no Instagram, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele traz ensinamentos sobre a riqueza, sobre as finanças pessoais, que são ensinamentos milenares, que vêm lá desde a época dos babilônicos, lá do Império da Babilônia, que foi 5.000 anos antes de Cristo. Então, é muito tempo mesmo. Né? E desde aquela época, olha como isso é forte, né? Que se traz até hoje esses ensinamentos. Desde aquela época, os babilônicos diziam o seguinte, olha, qualquer pessoa é capaz de poupar 10% do que ganha. Qualquer pessoa é capaz de poupar 10% do que ganha. E é um ato simples, é uma decisão racional. A partir do momento que você recebe o seu dinheiro, se você tiver esse hábito, né, cultivar esse hábito de vou guardar 10%, né, ou quem quiser guardar mais, guarda mais, mas pelo menos 10%, e vou viver com 90%, porque cá entre nós, amor, não importa muito quanto você ganhe. Você não muda muita coisa na sua vida você viver com 90% ou com 100% do que você ganha. Não muda muita coisa. Então é simplesmente o ato de poupar. A decisão racional de viver com menos do que ganha. Isso aí é o autocontrole. Né? É você passar a viver com lógica, passar a viver com raciocínio. E esses 10% que você está juntando, se você tiver o mínimo de inteligência, o mínimo de conhecimento para fazer isso se multiplicar ao longo do tempo,
aqui a gente encerra, digamos assim, o nosso papo sobre a educação financeira. Porque isso basta. Isso basta. Qualquer pessoa que tenha o hábito de poupar no mínimo 10% do que ganha e pegar esses 10% e fazer uma aplicação inteligente para o longo prazo, para isso se multiplicar, essa pessoa, eu lhe garanto, ela não vai necessariamente ser milionária, ela não vai necessariamente ser muito rica, mas ela vai ter uma vida financeira confortável. Ela vai ter uma vida financeira ajustada. Ok? Quem foi que melhor soube lidar com a pandemia em 2020? Quem já aplicava esse tipo de organização financeira antes. Quem já chegou na pandemia de 2020 com dinheiro guardado, com a vida financeira organizada, né, com uma boa reserva de emergência, que a gente trata disso também. Quem já chegou nessa situação conseguiu não só sobreviver à pandemia, Ramon, mas ganhar muito dinheiro. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro esse ano. Por que ganhou muito dinheiro? Porque no momento do pânico, no momento que as coisas começaram a se aterrorizar, aquela pessoa tinha uma situação equilibrada e ela tinha a capacidade de raciocínio, de pensamento, de tomar decisões racionais. E foi nesse momento que muitos investidores compraram ações, compraram fundos imobiliários, no auge da queda. E aí você vê que logo depois vem uma recuperação. Né? A queda, o pânico, ela vem pela decisão emocional, pela decisão impulsiva. Depois vem a decisão racional de investidores mais inteligentes, que são uma minoria, e eles conseguem comprar excelentes ativos, excelentes negócios, a preços muito baixos. Tá? Dentro de casa, funciona da mesma forma. Eu tenho que juntar dinheiro, me preparando para momentos assim. Então, o hábito de economizar, o hábito de poupar, ele deve ser um hábito perpétuo. Não é para você economizar só na crise. Não é para você economizar só durante a pandemia. Isso tem que ser um hábito perpétuo para que nos momentos de crise você viva com mais tranquilidade. Para que você tenha um maior conforto, para que você não se abale. Mas aí, beleza, Anderson. Essa conversa toda é muito bonita, mas eu não sabia disso. Eu estou sabendo disso agora. E eu queria saber o que é que eu faço agora, que eu estou no meio da pandemia, estou com salário reduzido, eu estou ganhando menos, a minha empresa quebrou. Como é que eu faço para ajustar a minha vida? Aí ninguém faz mágica, ninguém vai fazer milagre. Você precisa ter uma redução de custos eficiente. Você precisa botar no papel o que é que você está gastando, quais são as suas despesas, elencar prioridades nesse momento e tentar reduzir ao máximo esses custos para você sair dessa situação. No momento que você sair dessa situação, aí a gente volta para um contexto normal e tenta fazer a sua vida prosperar. Mas primeiro, listar as despesas. E isso aí é um trabalho, Ramon, familiar. É um trabalho que tem que sentar marido e mulher. Se os filhos já tiverem uma idade para participar, é interessante que os pais escutem os filhos também, participem, né? E comecem a listar prioridades. É importante um pai ou uma mãe chegar para os seus filhos, chegar para o cônjuge, né? Para o marido, para a mulher, dizer, olha, a gente vai precisar cortar isso, a gente vai precisar cortar essa saída no final de semana, a gente vai precisar cancelar essa viagem, a gente não vai poder trocar o nosso carro agora, a gente vai precisar economizar nesse ponto, eu vou ter que cortar a TV a cabo. Coisas simples do dia a dia, mas que toda família tem que fazer de uma forma que caiba dentro do seu bolso. Caiba dentro do seu bolso. Não existe milagre, você vai ter que cortar gastos. Cortar gastos é muito ruim, a gente sabe que é ruim, né? Acaba com o padrão de vida da família, né? Diminui ali o lazer, diminui o descanso, acaba estressando um pouco o convívio familiar. A gente sabe disso. Mas é uma situação emergencial. É uma situação emergencial. E aí, cabe agora a todo mundo tomar o ano de 2020 como uma reflexão para que a gente se prepare, porque a gente sabe que ao longo da nossa vida virão muitas crises, virão muitos momentos difíceis, né? E para que a gente não tenha que passar por uma situação tão dramática nas crises que vierem no futuro, né? Nos problemas que vierem a surgir futuramente. Então, acho que do ponto de vista de orçamento doméstico, de economia doméstica, é mais ou menos isso, né? Tudo começa aqui, tudo começa no autocontrole, em desenvolver a capacidade de tomar decisões racionais, em pensar o que é que você quer fazer com o seu dinheiro, planejar a sua vida, ter objetivos financeiros. O objetivo começa nas coisas pequenas, né? Eu tenho um objetivo de viver com 80% do que eu ganho, né? O próximo objetivo é juntar uma boa reserva de emergência.
Meu próximo objetivo é comprar uma casa própria, para que eu não precise mais ter uma despesa do aluguel. E assim a gente vai subindo a nossa escadinha da vida financeira e tendo uma vida cada vez mais equilibrada. Beleza? Perfeito, perfeito. Nesse sentido também, Anderson, adentra aquilo que nós chamamos de renda extra, né? Sim, Quando sim. se há o equilíbrio, consequentemente, eu irei ser capaz de ter uma renda extra nos momentos de dificuldades, né? Sim, muito bem lembrado. E esse é um ponto que a gente toca muito também, porque a maioria das pessoas que chegam com problemas financeiros, né, elas pensam, elas se desesperam logo quando a gente fala que tem que cortar gastos, né? Ah, mas aí eu vou cortar isso, eu vou deixar de ter isso, eu vou deixar de ter aquilo, porque é uma situação desconfortável. É uma situação desconfortável. Só que aí as pessoas esquecem que existe uma via muito mais eficiente para você sair da situação que você está, apertada, que é a renda extra. Que é você buscar uma renda a mais, você buscar uma segunda fonte de renda, você buscar uma renda extra. Isso é muito mais eficiente do que cortar gastos. Cortar gastos funciona em situações emergenciais. Mas se você quer ter uma vida mais confortável ao longo do tempo, subir o seu padrão de vida, não tem segredo. Trabalhe mais. Trabalhe mais. Às vezes as pessoas esquecem disso. Ah, eu queria conquistar isso, eu queria conquistar aquilo. Trabalhe mais. Né? A gente vê, às vezes, um pessoal assim falando coisas absurdas, tipo, eu vou pegar 10 mil reais e eu vou investir num curso de trade para poder eu conseguir comprar e vender ações muito rápido e multiplicar isso, e daqui a pouco eu vou fazer uma renda de tantos mil por mês fazendo trade. E a gente pergunta assim, cara, tu já pensou em, de repente, arrumar um emprego de 4 horas num período da tarde que tu tá livre, né? Tu já pensou em, de repente, se qualificar profissionalmente, ou seja, fazer uma pós-graduação, fazer um curso especializante para poder, daqui a um tempo, tu ter um salário maior? Né? Tu já pensou em buscar uma renda extra, fazer, talvez, abrir um empreendedorismo aqui pela internet, uma loja, um negócio, uma forma de ganhar dinheiro pela internet, ou de ir trabalhar à noite, ou de qualquer coisa do tipo? Isso é um caminho, Ramon, muito mais fácil, muito mais simples para você ganhar mais dinheiro, sair de uma situação que você está agora, do que você ficar tentando fazer o impossível por meio de investimentos ou qualquer outro ramo. Então, isso serve para qualquer família que esteja passando por uma situação mais apertada, né? Abram os olhos para a possibilidade de buscar uma nova fonte de renda, uma fonte de renda alternativa, uma fonte de renda extra, né? Ramon, eu conheço muitas famílias que passam por situações financeiras delicadas, né, desconfortáveis, e que às vezes só uma pessoa trabalha. Ou seja, tem outra pessoa dentro de casa o dia inteiro sem gerar nenhuma renda. Né? Eu não estou aqui julgando o estilo de vida de cada casal. Né? Cada família se entende no seu estilo de vida. Mas se você está passando por uma situação delicada, por uma situação difícil financeiramente, você tem outra pessoa ali para lhe ajudar. E às vezes ela nem precisa sair de casa para buscar uma fonte de renda extra. Ela pode trabalhar pela internet, ela pode trabalhar à distância, ela pode arranjar um emprego que seja home office ou qualquer coisa do tipo. A minha namorada, ela estagia em regime home office. Então, ela ganha todo o dinheiro do estágio dela sem sair de casa, toda manhã em home office. Ela é um exemplo disso. E isso aí se encaixaria para muitas famílias. Né? Então, antes de você ficar sonhando em ganhar na Mega Sena, em ficar rico na Bolsa de Valores, em ganhar uma herança dos seus pais, pense em trabalhar, porque é um caminho muito mais digno, muito mais rápido, é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro. Trabalho. Não existe outra alternativa. Né? Então, buscar renda extra é sim muito importante para você sair de situações delicadas e também para você crescer na sua vida. Né? Eu gosto de dar o meu exemplo pessoal. Modéstia à parte aqui, eu gosto muito de falar de mim nesse momento. Porque as pessoas olham para mim e digam, Anderson, mas por que tu tá fazendo tudo isso se tu é estudante de medicina? Tu, como médico, vai ganhar muito bem, tu vai ter emprego garantido, tu vai ter uma renda muito boa, né? E talvez eu tenha mesmo, porque a medicina tem um mercado muito bom. Mas eu não me acomodo com isso. Eu não sei como estará a medicina daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Eu não sei quais são as situações e os contextos que eu vou lidar dentro da minha profissão. Então, assim, na minha cabeça, não tem nada garantido para mim.
É provável que eu tenha um estilo de vida muito bom, um padrão de vida muito bom, isso é provável, eu sei disso, mas não tem nada garantido. Eu não cheguei lá ainda, eu nem me formei ainda. Né? Alguma coisa pode acontecer e eu nem me formar? Pode, é possível. Alguma coisa pode acontecer e me impedir de trabalhar? Pode. Então, o que é que eu busco fazer na minha vida? Eu vou ter a medicina como fonte de renda principal, né? Eu tenho o meu empreendedorismo aqui, que vai me gerar alguma renda secundária, que eu estou dando aula, estou colocando uma empresa, uma escola de finanças e investimentos. Isso é um hobby, mas que vai me gerar uma fonte de renda secundária. E eu tenho os meus investimentos, que lá no futuro também vão me gerar uma terceira fonte de renda. Então, essa é a importância de você abrir os seus olhos para ter múltiplas fontes de renda e não depender de uma única coisa, porque isso é extremamente arriscado. Você se acomodar e depender de uma coisa exclusiva é arriscado. Muito arriscado. Perfeito, boa colocação, Anderson. Então a gente vai já finalizar a live, né? Uhum. Uma questão também que a gente deve perceber que é possível também manter em cada um de nós a criatividade em tempos de pandemia, né? Sim. Aí tem um verbo que eu com certeza a gente ouviu muito nesses tempos, que é o reinventar. É verdade. Eu queria que você fizesse uma colocação acerca disso. O Beleza. espírito criativo, de fato, é necessário nos tempos de pandemia, porque às vezes o modelo que a gente tem de empreender não corresponde diante do cenário atual. Legal. Bom, vai ser muito bom terminar a live com exatamente esse ponto, que a gente vai conseguir correlacionar com muita coisa do que a gente falou aqui, né? E tem tudo a ver com o nosso contexto atual de pandemia. Então, se reinventar foi uma coisa que desafiou muita gente esse ano, desafiou muitos brasileiros esse ano, né? E aí, a gente volta naquele ponto de estar preparado para vários cenários, de estar preparado para diversos contextos. Quanto mais preparado você se coloca, Ramon, mais você vai ter a capacidade de se reinventar, de se readaptar em momentos de mudança. Eu estava falando lá no início da live da nossa necessidade de saber lidar com as mudanças, que a nossa vida é uma vida dinâmica, né? Isso é muito importante. Nesse ano de 2020, Ramon, muita gente, infelizmente, perdeu dinheiro, quebrou negócios, passou sufoco, situações terríveis. Mas, por outro lado, a gente precisa lembrar disso também, foi um ano que para muita gente trouxe oportunidade, que trouxe dinheiro de fato, que trouxe riqueza, que trouxe novos negócios. Eu sou um fruto disso. Eu abri uma empresa em 2020. Eu olhei para tudo isso, esse movimento que estava acontecendo. Eu já fazia conteúdo aqui na internet, eu via as coisas crescendo e eu pensei, cara, por que não abrir um curso, uma escola de finanças, de investimentos aqui pela internet, se eu tenho capacidade de fazer isso? Fui lá e abri. Né? Eu fui um desses frutos que 2020 trouxe no Brasil, na internet, digamos assim. Né? Mas tantos outros. Eu conheço muitos empreendedores que duplicaram a sua receita na empresa, que aumentaram o seu faturamento em 2020, que aumentaram o número de clientes, o número de alunos. Tudo isso passa pela reinvenção, pela readaptação. Né? Então, qual é o grande problema, o grande ponto que eu tenho que tocar aqui que vai abranger a vida da maioria das pessoas? Você que está aí do outro lado da tela e está pensando, mas eu não sou empreendedor, mas eu não tenho um negócio, como é que isso vai impactar a minha vida? É exatamente o ponto de você não cair no comodismo, não cair na acomodação de achar que a estabilidade vai durar para sempre, de achar que a nossa vida é uma vida totalmente estável, e você começar a buscar desenvolver dentro da sua mente, dentro de você mesmo, essa capacidade de readaptação, de reinvenção, de estar preparado para vários cenários. E isso aí, Ramon, não é uma conversa só sobre dinheiro. Você ter essa capacidade de readaptação, a gente está falando de vida financeira, a gente está falando de conhecimento, de estudos. As pessoas que têm mais sucesso que eu conheço são pessoas que estão o tempo todo se renovando, estudando novas coisas, buscando novos conhecimentos, buscando novas experiências, novos aprendizados.
Isso aí, até do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista familiar, uma família que está saudável, um casal que está saudável, é aquele casal que está se reinventando. É aquele casal que está trazendo coisas novas para a relação. É aquela família... Opa, travou aqui. Voltou? Voltou, querido? Pronto. Pode continuar o É raciocínio. aquela família que está trazendo coisas novas dentro de casa. Então é uma conversa que não é só sobre dinheiro, né? É sobre trabalho, é sobre estudo, é sobre relacionamento, é sobre espiritualidade, né? Espiritualidade, nós que somos católicos, né? A gente não fala que o evangelho é sempre algo novo. Como é que é algo novo se está escrito há 2000 anos, né? Ou um pouco menos do que isso? Como é que é algo novo se já é uma leitura, se já é uma palavra tão conhecida? Mas o evangelho é sempre algo novo. Porque essa é a característica das coisas boas. É a dinâmica, é a mudança, é a novidade, né? E Deus, ele traz isso no evangelho, né? Jesus Cristo traz isso nas suas palavras do evangelho. Então, você vê que essa história de reinvenção não é só crise, não é só dinheiro, não é só empresa. É tudo na nossa vida. A gente não pode perder a capacidade de se readaptar. A morte, a velhice, ela é exatamente isso. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de readaptação, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí, com isso, vem a velhice, né? Vem o catabolismo do nosso organismo e vem a morte, consequentemente. É natural, mas é uma perda de readaptação. Então, essa conversa é muito legal. Eu adoro viajar aqui falando disso, porque a gente fala de filosofia, fala de religião, fala de medicina, Verdade. fala de dinheiro e tá tudo correlacionado. É a vida humana, é o comportamento humano, né? Então, sim, criatividade, reinvenção, readaptação são características de pessoas de sucesso. Se você quer ter sucesso na sua profissão, na sua vida financeira, né, nos seus relacionamentos, nos seus estudos, tenha essa capacidade de buscar sempre algo novo, de estar sempre se reinventando, de estar sempre lendo um novo livro, buscando novas experiências, fazendo um novo curso, buscando se deparar com novas realidades. Porque o conhecimento é vasto, a gente tem aí o mundo inteiro para conhecer, a gente não sabe de nada, nós somos ignorantes, né? Todo mundo é ignorante, em certo ponto. Então, e quanto mais você tiver essa capacidade de reinvenção, eu garanto, mais facilidade você vai ter de sair de momentos difíceis, mais facilidade você vai ter de prosperar na sua vida financeira, profissional e pessoal. Beleza? Beleza. Isso aí. Tem um filósofo, né? Como tu gosta de filosofia, Uhum. Martin Heidegger. Martin Heidegger. Não conheço esse. Olha aí, já vou buscar depois. Heidegger é um filósofo, alguns consideram existencialista, mas ele nunca se declarou existencialista. Uhum. É um pouco da escola da fenomenologia, ali no século XX. Filósofo contemporâneo, né? Certo. Ele vai dizer que o ser humano é um Dasein, ou alguns chamam de Dasein, é o ser aí, jogado na história. O que eu quero dizer com isso? Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos refletindo. Nós somos seres jogados em uma história, em um contexto. E a possibilidade dessa história ser bem-sucedida ou não está em nossas mãos, numa vida de fato bem organizada ou até mesmo de maneira objetiva. Uma vida tem que ser objetiva. Sim. Quando uma vida algo. quando uma vida é pautada nesse foco, em um foco, aí com certeza iremos ser capazes de adquirir o êxito. Maravilha. Eu creio que isso falta também para a nossa juventude nos dias atuais. Totalmente. Nós devemos ter objetivos, ter metas. E aí, a gente fala muito em sentido da vida. Aonde está no sentido da vida? Está em ter objetivos. Não está em outra coisa. Está em construir uma história. Perfeito. Aí quando falamos também de economia, de empreendedorismo, ou de uma renda equilibrada, está pautada também
no saber escolher. Aqui entra naquilo ali que a gente chamamos de liberdade. E aí, para nós cristãos, temos aquilo que Agostinho define de livre-arbítrio. Uhum. Temos o bem e temos o mal. A escolha para estes dois caminhos está nas nossas mãos, porque somos seres racionais. E às vezes a gente culpa sempre o outro. Mas nós somos também responsáveis de nossas ações, de nossos projetos. Perfeito. Na nossa igreja tem aquilo que se chama a doutrina social da igreja, nós cristãos católicos. Sim. E a doutrina social da igreja fala justamente que as riquezas, a política, etc., deve atingir um fim, que é o bem comum. Uhum. Uma vida integrada, ou até mesmo o bem integral da pessoa humana, melhor dizendo. O que é isso? De fato, é uma vida equilibrada. Quando a gente percebe que a gente fala da pobreza, de fato, ser pobre para nós cristãos é ter uma vida equilibrada. É ter o necessário. Isso. Eu creio que o segredo para atingirmos um patamar econômico melhor, ou até mesmo ser de fato uma pessoa bem-sucedida, é ter o necessário. E se nós temos muito, devemos saber utilizar deste muito para que esse muito não se acabe. Perfeito. Olha, outro dia eu vi uma atriz, né? Eu não vou ressaltar o nome dela. Estava fazendo campanha na internet para pagar o aluguel. Aí eu até comentava aqui. Rapaz, essa mulher ganhou tanto dinheiro, não foi capaz de comprar uma casa. Aí Para você ver, né? fizeram vaquinha na internet. A mulher até cantava, famosa mesmo. Que Uhum. situação. Aí, Pra aí, você aí, ver. aí a gente chega aqui nessa reflexão, perceber que teve oportunidade, teve renda, mas não soube capaz de administrar aquilo do qual recebeu. Ou melhor, os dons que recebeu com o seu trabalho. Sim, sim. E isso acontece muito nos nossos dias. Muitos empresários faliram, muitas pessoas que eram ricas se tornaram pobres, muitas pessoas que estavam na classe média foram para a linha da pobreza. E aí, o que aconteceu? É culpa somente do governo, da questão também da crise econômica? Às vezes, meu caro, a questão está por maus planejamento que fazemos de nossas economias, de nossa renda. E também uma mal administração, né? É preciso saber Exatamente. administrar. Se eu tenho Isso. uma caixa de fósforo, se eu tenho uma pequenina empresa, eu preciso saber administrar aquilo, para que não chegue jamais à linha da falência. Perfeito. Então essa é a minha consideração, né, que eu faço acerca das suas colocações, né? Você pode falar um pouquinho do seu curso, né? Para Uhum. também pessoas tiverem interesse de conhecer o trabalho deste jovem, que eu admiro muito. Admiro Obrigado, muito obrigado. o seu Bom, trabalho. Parabéns mesmo. Pode falar. tá certo. Muito obrigado. Bom, colocação muito boa. Antes de eu fazer aqui a divulgação do meu trabalho, só para complementar, fechar aqui com as considerações finais, você tocou nesse ponto aí do sentido da vida e eu vejo realmente que isso falta muito na juventude de hoje em dia. E eu queria deixar uma mensagem aqui, uma mensagem final para quem tiver assistido essa live, para quem chegou aqui até o final, seja agora ao vivo, seja depois, posteriormente, né, aí no IGTV, se você postar, que é o seguinte, você que está me assistindo, você que está me vendo aqui falar agora, né, você não precisa viver como um animal. Em que sentido? No sentido de copiar todos os outros,
no sentido de seguir um movimento de manada, no sentido de ser influenciado pelo que você vê todos os dias aí na internet, na televisão. Você não precisa ser assim, né? Você pode muito bem buscar na sua vida desenvolver um objetivo maior, um sentido maior, buscar esse sentido que o Ramon estava falando muito bem agora, que é o sentido da vida, né? Do filósofo aí que ele citou. E isso aí a gente vê em vários filósofos, em várias pessoas, né? Buscar esses objetivos é fundamental para que você se realize, para que você tenha felicidade, para que você entenda qual é o seu objetivo nesse mundo, que é deixar um legado, que é deixar uma história. Todos nós vamos deixar algum legado, alguma história aqui. E mesmo que você não se torne um grande empresário, um grande milionário, você pode deixar alguma coisa muito bem construída para sua família, um patrimônio, financeiramente mesmo, estou falando de dinheiro. Você pode deixar a sua história marcada nesse mundo. Então, para você que não está ainda habituado com toda essa conversa, né, eu deixo essa mensagem final. Busque na sua vida construir alguma coisa, construir uma boa história. O dinheiro, ele é uma ferramenta para isso. Quando a gente fala de liberdade financeira, a gente está falando de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, de usar o dinheiro de uma forma boa, correta, inteligente. A gente não está falando de você viver de pernas pro ar, de você gastar tudo que você ganha, de você ter uma vida de ostentação, futilidade, desequilibrada, de você viver escravo do seu trabalho porque você tem que pagar contas muito caras. Não é isso. Você não precisa viver só para trabalhar e pagar conta. Use o seu dinheiro de forma inteligente para construir alguma coisa. Então, essa é a minha mensagem final. É sair do movimento de manada e passar a ser racional, a tomar decisões boas com o seu dinheiro. E é isso que eu ensino dentro da minha escola, dentro do meu curso. Eu fiz questão, Ramon, de colocar o nome da minha escola de Construindo Liberdade. Por quê? Porque eu não gosto dessa associação que o pessoal faz com o mundo dos investimentos, de ganhar dinheiro muito rápido, de ficar rico do dia para a noite, né? De viver só de renda, parar de trabalhar e não fazer mais nada na vida. Não, não é isso. A gente está ali para construir liberdade. Então, sim, lá eu toco em todos os temas que a educação financeira abrange. A gente vai falar de renda, a gente vai falar de endividamento, a gente vai falar de orçamento, de finanças pessoais, gestão de dinheiro, alocação de capital, de tudo que os investimentos abrangem lá dentro. A gente vai saber todos os tipos de investimento, como é que mexe com bolsa de valores, como é que mexe com renda fixa, renda variável. Tudo isso a gente aprende dentro da escola. Mas muito mais do que isso. Meu objetivo com essa escola é trazer uma mensagem de vida, de que as pessoas devem buscar o sentido, de que elas devem buscar um objetivo maior, de que elas devem viver para servir ao mundo, para agregar valor e para buscar a sua liberdade, que é muito mais relacionada às escolhas do que à quantidade de dinheiro que elas têm, né? Então, o nome da minha escola é Construindo Liberdade. Se você quiser conhecer esse trabalho, esse curso, é só entrar aqui no meu perfil, @AndersonFeitosa. Lá dentro você encontra todas as informações do meu perfil, nos meus destaques, tem um link lá para o meu site, tá tudo lá direitinho. Não é difícil de achar. Se quiser saber também é andersonfeitosa.com.br, né? E você pode ir lá conhecer meu trabalho, falar comigo. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para o que vocês quiserem. Eu estou aqui para ajudar mesmo, porque eu gosto muito de conversar sobre isso. E, Ramon, já deixando aqui o meu agradecimento, né? Foi uma conversa muito boa. Eu gosto demais de, assim, eu sei que muita gente se espanta quando escuta tudo isso. Eu gosto de viajar mesmo, eu gosto de falar de filosofia, eu gosto de falar de medicina, eu gosto de falar de religião, porque a minha vida é isso. Eu não tô aqui para ser aqueles blogueirinhos, né, que fica famoso e vende muito e ganha muito, não. Eu tô aqui para mostrar quem eu sou. E eu sou esse menino, que estuda medicina, que gosta de filosofia, que é católico, né, e que gosta de educação financeira. Então eu tô sempre falando de tudo isso junto, porque para mim tem tudo a ver. É por isso que eu construo a minha vida dessa forma. Então, assim, eu agradeço muito por esse espaço, por a gente ter essa conversa maravilhosa, por você ter dado essa oportunidade aqui de conversar tão abertamente sobre esse tema. E fico aí super à disposição, sempre que você quiser chamar. Depois a gente marca outras conversas também lá no meu perfil, porque eu acho que a gente tem tudo para se ajudar aqui, para agregar. Então, muito obrigado, boa noite e até mais. Boa noite. Deixa eu fazer meus agradecimentos, claro, né? Claro. Antes de finalizar, cara, eu tenho esse trabalho de fazer essas lives, né? Nasceu no período da pandemia. Eu trago várias temáticas para tentar dar sentido às pessoas que
me seguem no meu canal. Isso é importante. Nós, como cristãos, como igreja, fazer também as pessoas terem contatos com esses conteúdos e a fim de direcionar a sua própria vida. A primeira live eu me recordo que eu trabalhei o tema da santidade, vocação universal do cristão. A segunda foi a ansiedade, que era o grande mal do século, principalmente nesse período de pandemia. Teve também uma com o Matheus também, que é seu amigo. Sim. Foi muito boa. E estamos juntos, né, nesse propósito, né? Quando você quiser vir a São Luís também, poderá fazer uma visita também, será bem-vindo. Com e certeza. assim construímos essa amizade, né? Então, que Deus possa te abençoar, que viva Cristo Rei, que vamos celebrar próximo domingo, né? Isso. Que Ele possa conduzir a sua vida, dando força, sabedoria também. Nesse período também, como você está concluindo, né, o curso de medicina, né? Tá finalizando já, né? Falta um pouquinho, mas está mais perto do que longe, né? Quantos anos já? Falta mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais do que isso para concluir. Tá próximo. Então, que você possa ter força, né? Amém. Persistência. É fácil. Que a Virgem Maria possa te guardar de todos os males, fazer você cada vez mais este jovem sábio. Amém. Que com certeza eu vejo em você que você não visa somente o lucro, né, com o seu trabalho. Visa com certeza também a realização pessoal das pessoas nesse tempo tão difícil que é o tempo da pandemia. Então, um abraço, boa noite, que Deus lhe acompanhe. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos, Ramon. Igualmente, viu? Deus abençoe também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.